Finalmente, o pedido do Flamengo vai ser atendido. Diretoria do Mengão comemora a mudança de atacante e Galvão Bueno se rendeu ao jogador. E assim, poucas vezes na minha vida eu vi o Galvão elogiar tanto o jogador em uma transmissão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira. Como você pode ver, estou no aeroporto de Campinas, voltando para casa. Peguei um voo em Caxias do Sul, fiz uma conexão aqui no interior de São Paulo e daqui a pouquinho eu pego um voo para o Rio de Janeiro. Mas eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, nós teremos uma semana muito agitada no Mengão. Teremos semana com Libertadores, teremos semana, tudo bem? Teremos semana com clássico contra o Vasco no Maracanã, teremos uma semana de treinos, de muita coisa acontecendo, por isso eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like que vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento e como sempre eu digo, gente, é muito importante para nós, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreve, mas eu queria que todo mundo deixasse o like, tenho visto que muitas pessoas têm esquecido de dar o like no vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o jogo Flamengo e Vasco no próximo domingo no Maracanã, porque todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo já foram esgotados. Vale lembrar que quando o jogo é Flamengo e Vasco ou Vasco e Flamengo, a carga de ingresso ela é dividida e funciona basicamente assim. O Flamengo tem todo o setor norte, todo o setor leste e oeste inferior e superior. E o que acontece o Flamengo abre primeiro a carga para os seus torcedores que vão lá e compram os ingressos e depois o que sobra da leste, da oeste, superior e inferior fica para o Vasco. E quando o Vasco é o mandante, o Vasco abre primeiro e o que sobra fica para o Flamengo. Com isso, a torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos possíveis. Então o setor norte no próximo domingo vai ser todo Flamengo, leste e oeste deve ter aí uma grande maioria para a torcida do Flamengo. E o setor sul fica todo para a torcida do Vasco, que vai ficar aí na obrigação também de comprar os ingressos e lotar o Maracanã e quem sabe a gente fazer uma linda festa nesse próximo domingo no Maracanã, comemorando principalmente esse clássico de milhões, né? São as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, no caso do Flamengo, a maior torcida do Brasil. E para o Flamengo vencer do Vasco no próximo domingo, importantíssimo, porque joga Libertadores quinta, joga no domingo contra o Vasco, depois joga contra o Libertadores de novo, depois enfrenta o Corinthians lá em Itaquera, então tem muitos jogos, tem muitas coisas do Flamengo ainda nesse mês de setembro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre José Botto antes de falar da mudança no Flamengo, essa mudança que para o Flamengo vai ser maravilhosa. É um pedido do Flamengo sendo atendido. Deixa eu falar sobre o Botto, que deu uma entrevista para o UOL, e ele falou sobre a transformação do Pedro, principalmente depois de todas as polêmicas que envolveu o jogador ali logo após o Mundial de Clubes. Ele disse assim, em relação ao Pedro, o mais importante é que tudo aquilo que se falou foi dito em público sobre o jogador. Resultou em um Pedro diferente, que neste momento ajuda muito o Flamengo e que se ajuda na sua própria valorização. Ou seja, o Botto falou, olha, realmente muita coisa aconteceu envolvendo o Pedro, porém tudo que aconteceu foi público, tudo que aconteceu em público e logo depois de todos esses acontecimentos, Pedro colocou a mão na consciência, viu também que precisava mudar algumas coisas e mudou. E passou a ser ali, sobretudo, um jogador diferente. Passou a ser ali um jogador melhor, que hoje, na opinião aqui de José Botto, ajuda muito mais o Flamengo, mas também se ajuda. Acredito que o Pedro aí, se ele continuar nessa evolução, nessa maneira que ele joga, de volta, marca, corre, é um jogador muito mais associativo, é um jogador que joga muito mais pro time, breve, quem sabe aí ele não possa ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Inclusive, falando do Emerson Royal, ontem o Felipe Luiz... Opa, meu amigo, tudo bem? Ontem o Felipe Luiz, ele falou sobre isso. Ele pegou o Emerson Royal e falou, olha, assiste esse jogo Brasil e Chile. Tá vendo?
A maneira que eu gosto que jogue é basicamente a mesma maneira que o Ancelotti coloca o time para jogar. É uma maneira muito parecida. E ele falou, olha, se você quer voltar para a seleção brasileira, vamos tentar seguir esse método, vamos tentar jogar desse jeito que você pode voltar a ter uma vaga aí na lateral direita da seleção. Tomara que o Emerson Royal consiga voltar, que o Pedro também consiga voltar para a seleção e que eles estejam felizes. O mais importante é os jogadores do Flamengo estar sempre felizes. Bom, mudar o assunto, falar agora sobre Galvão Bueno, porque, cara, o Galvão ontem, meu amigo, na moral, o que ele rasgou de elogios ao Saul, é brincadeira. Ele passou a transmissão quase que inteira elogiando o Saul. O tempo todo ele estava ali, sempre elogiando o Saul Niguez, elogiando, falando do Saul, explicando, e aquela coisa toda. E ele disse assim na transmissão, ó, basta um espaço que se dá para esse time do Flamengo, sem marcação, que acontece isso aí. Esse cara aí, Saul, sabe jogar bola. Eu estou cada dia mais impressionado com esse Saul. Ele não faz um cruzamento, ele dá um passe na cabeça do Arrascaeta, que acerta o tempo de bola, sobe no meio dos zagueiros para marcar. Ou seja, o Galvão elogiando e muito o Saul pelo jogo que o Espanhol fez ontem com a camisa do Flamengo. Vale lembrar que o Saul, que enfrentou toda uma dificuldade para ir para o jogo ontem, eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal, ele não dormiu porque a esposa teve bebê, pegou voo, foi de madrugada para o aeroporto, pegou voo, foi de voo comum, fez conexão, inclusive, nesse aeroporto que eu tô aqui agora, tô no aeroporto de Campinas, o Saul fez conexão aqui nesse aeroporto antes de chegar em Caxias do Sul para poder jogar ontem com a camisa do Flamengo. Bom, falar agora de um pedido do Flamengo atendido e de uma briga que o Flamengo vem traçando já há muito tempo. Há muito tempo o Flamengo vem tentando aí resolver esse problema e vem reclamando muito. Sobre o que, Flazoeiro? Arbitragem. E a ideia é implementar o desafio, tipo tem no vôlei, no futebol. Como é que seria isso? Cada técnico teria direito a 2 desafios. Vou dar um exemplo. Sabe aquele lance que teve ontem no jogo, que o Samuel Lino tomou uma tesoura, o jogador do Juventude deu uma tesoura no Samuel Lino. Então, o Felipe Luiz, ele poderia pedir tempo, pedir desafio. E aí o que é isso? O árbitro, ele é obrigado a parar o jogo e ir até o VAR para poder analisar o lance. Cada técnico pode pedir 2 desafios por jogo. Por exemplo, o árbitro foi lá, analisou o lance, aplicou o cartão vermelho, esse desafio não é contado. Ou seja, teve um lance de falta para cartão vermelho, ou teve um lance de pênalti. O técnico pode pedir desafio. Ele pediu o desafio ali, realmente aconteceu pênalti, ou realmente era cartão vermelho, ou realmente era alguma outra coisa, aquele desafio que ele pediu não é contado. Só vai ser contado os desafios, por exemplo, pediu um pênalti e não foi pênalti, aí já conta dos seus 2 que você tem direito a pedir durante o jogo. Isso é ótimo, porque agora a gente não fica mais na mão do VAR. Não vai ficar mais dependendo do VAR chamar. Por exemplo, ontem no lance do Samuel Lino, eu acho que o VAR deveria ter chamado, e o VAR não chamou. Não vai mais depender. Se o técnico achar, ou se ele tiver uma leitura, ou se alguém da análise de desempenho, por exemplo, falar, isso aí é lance para pênalti, é lance para isso, é lance para aquilo, se o técnico achar, ele pode pedir o desafio e o árbitro é obrigado, não tem conversa, é obrigado a olhar no VAR. E o bom é que o VAR aparece pro telão inteiro e vai ficar claro para todo mundo se foi ou não erro. Porque, assim, a gente tem o erro de arbitragem no Brasil, que é um problema. Além do erro de arbitragem no Brasil, a gente também tem o erro do VAR, que muitas das vezes não chama, cara. Tipo ontem. Cara, o Samuel Lino ali, o lance era pro VAR chamar. Teve outros lances já que o VAR era para chamar e o VAR não chama. E o Flamengo muitas das vezes fica exposto aí ao erro da arbitragem e também à negligência ou à irresponsabilidade do VAR em não chamar em certos lances. Bom, gente, o Flamengo se reapresenta amanhã, já treinando para o jogo da próxima quinta-feira contra o Estudiantes de La Plata. Vale lembrar que o Flamengo joga quinta contra o Estudiantes, domingo contra o Vasco e na outra quinta decide a classificação para a semifinal da Libertadores também contra o Estudiantes lá na Argentina. Vale lembrar também que
Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo lá em La Plata, e para o Flamengo vencer esse jogo quinta, encaminhar essa classificação vai ser muito importante. Bom, vou ficando por aqui, meu voo vai sair daqui a 15 minutos, então vou terminar. Agradecer a todos vocês que estão aqui junto com a gente, pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, pedir para você compartilhar o vídeo com os seus amigos, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu galera, muito obrigado.